Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Diz a palavra do Senhor: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Nós somos fruto da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. O Senhor nos tirou de um mundo terrível, de um lamaçal, colocou nossos pés numa rocha, firmou nossos passos e pôs em nossos lábios um novo cântico de louvor. Estamos aqui para te adorar, meu Deus. O Senhor é digno de receber toda a honra, glória, louvor e majestade. Estamos aqui para exercitar comunhão com nossos irmãos queridos. É um privilégio fazer parte da família bendita do Senhor. E estamos aqui para anunciar a tua palavra aos corações. E peço a Deus que nessa hora ela atinja em cheio aqueles que vieram aqui. Que todos possam ser tocados pela tua palavra, que alimenta, que renova, que fortalece. Tua palavra é viva, ela nunca volta vazia. Abençoa, Deus, esse lugar. Não permita que nada e ninguém venha atrapalhar esse momento precioso, venha perturbar a paz do teu povo, mas que possamos, ó Deus, estar tranquilos aos teus pés, ouvindo os teus ensinamentos, escolhendo a boa parte, que nunca nos será tirada, porque a tua palavra ficará em nossos corações por toda a eternidade. Nós te louvamos por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Precisamos colocar Deus no trono da nossa vida. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. No tocante à espiritualidade, a Bíblia classifica o ser humano em 3 categorias. Ela diz que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que ainda não se converteu. O homem carnal é aquele que se converteu, mas ainda não controla os seus desejos naturais. E o homem espiritual é aquele que já amadureceu na fé e é controlado pelo Espírito Santo. O homem natural, ele coloca o eu no trono. O objetivo de vida dele é satisfazer os seus prazeres, suas vontades. É ele em primeiro lugar e o resto em segundo para frente. O homem carnal é aquele que recebeu a Cristo, mas ele ainda divide o trono, né, entre o eu e Deus. Ele serve a Deus de um lado, mas ele ainda não amadureceu o suficiente. De vez em quando ele ainda é atropelado pelos instintos carnais, e ele então fica naquele esquema que nós comumente chamamos de crente Raimundo, né? Um pé da igreja e um pé do mundo. O homem espiritual é aquele que já se rendeu ao Senhor de tal maneira que ele coloca Deus no trono. E o eu, né, já vai sendo cada vez mais anulado. Significa que ele nunca mais peca? Não. Mas o pecado na vida dele vai ser um acidente de percurso e algo assim muito extraordinário. Porque o Espírito Santo já trabalhou nele e ele já foi moldado à imagem de Cristo. Então, em primeiro lugar, o homem natural coloca o eu no trono da sua vida. É o que está escrito aí em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra original do grego aí para natural é psíquicos, que significa controlado pelos instintos naturais. Psique no grego, né, é alma, é fôlego de vida. Esse termo aparece ainda outras 2 vezes no Novo Testamento, referindo-se a pessoas. É em 1 Coríntios 15, 46 e em Judas 1. Na carta de Judas, o termo é traduzido como sensuais. Judas diz que esses homens não têm o Espírito de Deus. Portanto, o homem natural é aquele que ainda não passou pelo processo de transformação que acontece por meio do arrependimento e da conversão. Ele ainda está in natura, ou seja, em estado de natureza, na condição em que nasceu, isso é, na condição de pecador. Porque nós lemos no Salmo 51, versículo 5, Davi dizendo: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então o homem natural é aquele que se encontra do mesmo jeito que nasceu, ele não teve a transformação. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer que nós precisamos nos transformar. Do grego é metamorfose, né? De metamorfose, todo mundo sabe o que é uma metamorfose. Quem já viu uma lagarta virar borboleta sabe bem como é que é uma metamorfose, uma transformação. Então, quem não passou pela transformação que acontece quando nós nos arrependemos do pecado, que acontece aqui na mente, quando nós confessamos a Jesus, né? Quando você expressa com palavras, e quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, essa pessoa está em estado natural. E o homem natural, ele não quer saber de Deus. Ele não tem o Espírito de Deus. Ele não quer nem ouvir falar de Deus. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 52, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, para o homem natural, o eu está no trono. O único objetivo de vida do homem natural é satisfazer as vontades do eu, as vontades da carne, acima de qualquer coisa. Em segundo lugar, o homem carnal divide o trono da sua vida entre o eu e Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. A palavra original do grego para carnal é sárquicos, que significa sob o controle dos apetites carnais, governado pela natureza humana. Sarques, de onde vem o termo sárquicos, é carne. Além das 4 vezes que aparece nesse texto, o termo aparece ainda outras 2 vezes no Novo Testamento, referindo-se a pessoas. Romanos 7,14 e 1 de Pedro 2,11. A igreja de Corinto representa bem essa questão da carnalidade. Você vê Paulo introduzindo a carta, chamando aqueles crentes de irmãos, chamando esses crentes de santos. Era uma igreja que apresentava diversos dons espirituais, no entanto, havia muita carnalidade ali. Você vê que ali havia infantilidade, ciúme, grupinho. Capítulo 5 você vê pecado sexual escondido. Quando você vai no capítulo 12 e 14, você vê uma criancice no uso dos dons espirituais. Uma igreja de crentes, mas crentes carnais, que ainda não tinham amadurecido na fé. Portanto, o homem carnal é aquele que já passou pelo processo de conversão, mas ainda não amadureceu. Ele oscila o controle da sua vida. Ora ele é controlado pelo Senhor, ora pelo eu. Ele ainda é inconstante. Ele ainda é agitado de um lado para o outro pelos ventos. Não fincou suas raízes em Cristo. E essa é uma questão que nós precisamos refletir sobre ela. Nós que já recebemos a Cristo, será que ainda somos carnais? Sempre que aparece ciúminho, pinho, essas coisas bobas de relacionamento, sabe?
Ele diz, isso é coisa de criança, isso é meninice. Tenho que dar leitinho para vocês beberem, porque vocês não conseguem comer comida sólida. O escritor aos Hebreus fala a mesma coisa. Pelo tempo que vocês são crentes, vocês já eram para ser mestres. E ainda tem necessidade de aprender os rudimentos. Então é muito triste quando as pessoas se convertem e o tempo passa e elas não amadurecem. Então o homem carnal, ele aceitou a Cristo, lógico, ele quer Deus na vida dele, mas aí ele não consegue ainda dar o trono da sua vida com exclusividade para Deus. Porque vem a tentação, ele não amadureceu, ele cede. Vem a provação, ele desanima. Né? Então ele precisa amadurecer. E em terceiro lugar, o homem espiritual é aquele que coloca Deus no trono da sua vida. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, nós também já lemos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. A palavra original do grego para espiritual é pneumáticos, que significa que pertence ao Espírito Santo. Pneuma é espírito, né? O crente espiritual é aquele crente que está cheio do Espírito Santo. O termo aparece outras 3 vezes no Novo Testamento, referindo-se a pessoas. 1 Coríntios 3:1, 1 Coríntios 14:37 e Gálatas capítulo 6, versículo 1. Então, o homem espiritual é aquele que amadureceu ao ponto de ser controlado pelo Espírito Santo, conforme João capítulo 3, versículo 8, quando Jesus diz para Nicodemos: aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ele é soprado para onde Deus manda. O crente espiritual é igual uma pipa voada. O vento soprou, ele vai. Se Deus soprar para lá, ele vai. Se Deus soprar para cá, ele vai. Se Deus soprar para lá, ele vai. Ele não tem mais vontade própria. Ele resolveu entregar sua vontade ao Senhor. Ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho a mente de Cristo, conforme ele escreveu aqui no versículo 16. Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, não importa o que eu gosto. Para mim o que importa é fazer a vontade do Pai. Você quer um exemplo de homem espiritual? Jesus. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa é a mentalidade do crente espiritual, do homem espiritual. Ele quer glorificar Deus com a sua vida, ele quer servir ao próximo com a sua vida, ele quer que Deus explore ao máximo o seu potencial, para que por meio dele o nome de Deus seja glorificado no céu. O crente espiritual, ele anda no Espírito, ele é guiado pelo Espírito, ele vive no Espírito e ele manifesta o fruto do Espírito. Nós vemos aqui em Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 18, vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E depois do 22 ao 25, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é um fruto com 9 sabores. O Espírito Santo produz na vida do homem espiritual essas características. E nós sabemos que nenhuma árvore se alimenta do próprio fruto, né? Ela produz fruto para alimentar outros. Da mesma forma, o fruto do Espírito Santo na vida dos crentes alimenta outras pessoas. Nós podemos ser instrumento de vida para outras pessoas, se nós resolvermos andar no Espírito e sermos guiados pelo Espírito. E isso só acontece depois que o homem passa pelo processo de santificação, onde o Espírito Santo molda para que se torne cada vez mais parecido com Jesus, conforme nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Lá está escrito que, de glória em glória, contemplando a face do Senhor como por espelho, nós somos transformados à imagem de Jesus. Significa que o Espírito Santo vai tirando de nós tudo que não presta e vai trazendo a nós a imagem de Jesus.
Eu li num livro que uma vez o artista, ele pintou, aliás, ele esculpiu a imagem de um leão sem olhar nenhuma figura, só na mente, né? Ele pegou uma pedra, foi esculpindo e esculpiu um leão. A pessoa ficou admirada: como você conseguiu esculpir um leão sem olhar para um leão? Ele falou assim: eu fui jogando fora tudo que não parecia com um leão. Aí ficou o leão, né? É mais ou menos esse o processo de santificação do crente. O Espírito Santo vai tirando tudo que não é Jesus na vida da gente. Aí quando você vê, ficou Jesus, né? Esse é o processo de santificação. Como eu já falei para vocês aqui, alguém disse que tirar a gente do inferno não é tão difícil. Difícil é tirar o inferno de dentro da gente. Porque a gente vai para Cristo, né? Mas a gente traz uma mochila pesada nas costas, né? Coisa que nós aprendemos com nossos pais, aprendemos na rua, aprendemos na escola, a gente aprende no ambiente de trabalho. Traumas, pensamentos, doideira, maluquice. E a gente vem para a igreja, né, com essa mochila pesada e o Espírito Santo vai, né? Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então todos nós estamos em obras, né? Ninguém está pronto. Ainda que a gente veja alguns crentes, eles falam assim: poxa, esse aí está pronto, esse aí pode ser levado para o céu agora, está tudo certo com ele. Não é? Tem pessoas que a gente admira, a gente fala: poxa, que crente abençoado, mas não está pronto. Porque nós só estaremos prontos no dia que a gente estiver diante de Cristo, com o nosso corpo glorificado. Até o último segundo de vida nós precisamos melhorar. E eu digo mais: quanto mais a gente melhora, mais a gente chega à conclusão que precisa de Deus, não é? Você pergunta para um homem santo o que ele pensa dele. E você pergunta para um homem pecador o que ele pensa dele. Via de regra, você vai ouvir a seguinte resposta: você pergunta para um santo, o que você acha de você? Ele fala: eu sou uma porcaria de crente. Eu estou muito longe ainda do padrão de Deus. Nossa, quando eu olho a santidade de Deus e olho para mim, fico com vergonha, eu tenho muito que melhorar. Você pergunta para um santo, ele diz: eu sou um pecador. Agora, você pergunta para um pecador o que ele acha dele. Pergunta para minha mãe: eu sou gente boa, eu dei má companhia, assim. Não, eu sou uma pessoa maravilhosa. O pecador, ele acha que ele é a melhor pessoa do mundo. Por que o santo se considera um pecador e o pecador se considera um santo? Porque o santo, ele briga contra a sua carne, ele briga contra a sua natureza, e ele sabe como é difícil ser santo. Porque o processo de santificação dói. Abrir mão das vontades dói. Levar prejuízo dói. Dizer não a certas coisas dói. Dizer sim a outras coisas dói. Você tem uma vida de santidade, né? 90% de transpiração e 10% de inspiração. Sempre que você vê um crente santificado, você vai ver muita luta. Porque lutar contra a própria natureza não é fácil. Então, queridos, concluindo, nós não podemos ignorar a nossa condição espiritual, porque ela vai ter repercussão na eternidade. Nós vemos aqui que nós podemos ser 3 tipos de pessoas, né? Nós queremos ser naturais, carnais ou espirituais. Quem não tem Cristo como Salvador não tem opção, é natural. Está em estado de natureza. E se chegar diante de Deus nessa condição, a Bíblia diz que não há um raio de esperança, porque só há jeito de salvar de uma maneira, só é em Cristo. Ele é o caminho, não há outro nome, não há outro mediador. Então, não dá para a gente permanecer no estado natural, porque isso vai levar a gente para a perdição eterna. Se nós morrermos na condição de homens carnais, nós vamos para o céu. Mas vamos para o céu daquele jeito, né? Vocês já leram lá 1 Coríntios capítulo 3, né? A partir do 10. No dia do tribunal de Cristo, que vai ser o galardão entregue pelas obras, vai passar uma vergonha, porque vai jogar no fogo, é só madeira, feno e palha, vai queimar tudo. Vai chegar diante de Deus de mãos vazias. O que vai acontecer? Vai sofrer detrimento, vai sofrer constrangimento. Só vai ser salvo, né? Porque a salvação não é pelas obras, é pela fé. E ele mesmo, aos trancos e barrancos, ele creu em Cristo. Mas como diz o outro, vai entrar no céu pagando o fogo do paletó. Porque assim, é pela graça mesmo. Não é uma vergonha? Você chegar lá e ver o seu Salvador, que morreu na cruz, derramou sangue inocente para te salvar, e você olhar o livro da sua vida, você perdeu seu tempo todinho assistindo Faustão, indo atrás de jogo de futebol, atrás de mulher, de homem, de roupa, de moda, e não fez nada para o reino de Deus. Não contribuiu, não evangelizou, nem culto frequentava.
nunca assumiu um cargo na igreja, não fez nada para a glória de Deus, vai ser uma vergonha federal. Por isso que no Deuteronômio Moisés escreve: ninguém deverá comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Como é que estão nossas mãos? O que nós temos para apresentar hoje para Deus se Ele nos chamar? Porque a chamada pode ser hoje. Nós podemos ser arrebatados hoje, ou nós podemos morrer hoje. Não é triste isso? Você passar pela vida e a vida não passar por você, concluir a jornada e sair daqui de mãos vazias, ainda dá tempo. Isso não tem nada a ver com idade. Ninguém é tão velho que não possa frutificar para Deus, e ninguém é tão novo que não possa frutificar para Deus. Ninguém é tão doente que não possa frutificar para Deus. Ninguém é tão pobre que não possa frutificar para Deus. É uma questão de decisão nossa. Se formos pessoas espirituais, o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Como diz Mateus 5,18, eles verão as nossas boas obras e glorificarão o Pai que está no céu. E aí, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós receberemos aquelas boas-vindas, né, que o Pai reservou aos que forem colocados à sua direita do grande julgamento. Vinde, bendito de meu Pai, toma posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Naturais, carnais ou espirituais, está nas nossas mãos. E eu desejo que você, como crente, escolha ser uma pessoa espiritual para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos?